Olá, meus amigos, como é que estão? Tudo bem? Passando aqui para dar mais uma dica para quem gosta de conhecimento, neste caso aqui. Mas hoje eu vou falar de um livro bem polêmico. Eu não conheço obra mais polêmica do que essa que eu vou falar. Inclusive, ao longo dos anos, ela vem gerando muito debate em vários ramos das religiosos, da teologia. É uma obra que já tem muitos anos, né? Uma obra que vai completar quase 40 anos. Eu estou falando aqui de um livro, dos livros melhores que eu já li, na verdade é uma coleção, mas eu vou falar principalmente do livro 1. Com certeza foi a obra mais fantástica que eu já conheci, que é o livro Operação Cavalo de Troia, de J.J. Benítez. Quando eu estava lendo esse livro, eu gosto de ler, gosto de tomar onda, ler o livro, aquele ambiente ali bem perto da natureza. Eu gosto de ambientes assim para leitura. As pessoas perguntavam, esse livro é bom, já li e tal, mas isso aqui não tem nada a ver com a obra Cavalo de Troia, da mitologia grega, da guerra de Troia, do cavalo, de Aquiles, de Heitor, nada a ver com isso aí. Por que essa obra é tão polêmica? Projeto Cavalo de Troia, Operação Cavalo de Troia, de J.J. Benítez. Então vamos lá para começar a viagem. Quer dizer que não sou eu que estou falando, colocando nada em minhas palavras, então quem é sensível a questões religiosas, é bom nem assistir esse vídeo, porque tem muitas polêmicas envolvidas aqui nessa obra. Não é à toa que é a obra, o livro mais polêmico que eu já li, o mais fantástico, e do que eu tenho conhecimento, é a obra mais questionada e polêmica da história recente. Inclusive o Vaticano, recentemente, há pouco tempo não, uns 20 anos atrás, desculpa, fez uma lista de livros que ele considerava proibidos para a leitura dos cristãos, e um é esse aqui. Mas o porquê disso? Operação Cavalo de Troia. Esse livro ele não é vendido como ficção, o autor disse que isso aqui, nada que tem aqui foi criado da cabeça dele, foi uma ficção, um romance. O que acontece? J.J. Benítez, ele sempre foi questionador de datas que é colocado no cristianismo. Inclusive ele fala que, ele foi um dos primeiros a falar que o Natal, Jesus não nasceu no Natal, e sim em agosto, devido às questões lá técnicas em relação a censo, o período que Jesus nasceu mesmo. É uma coisa que fica ali dentro dessa polêmica. E ele foi procurado por um major que não pediu para não ser identificado no livro, com alguns diários. J.J. Benítez sempre palestrou no mundo todo, levantou nessas questões, e o major viu que ali podia encontrar alguém de confiança. E o major passou 2 anos conversando com ele, até que, perto de morrer, o major estava com uma doença terminal, deixou os seus diários. Só que a forma que ele foi encontrar esse diário é bem peculiar, porque quem gosta de Dan Brown, principalmente da sua obra, aquela obra polêmica que não estou lembrando aqui, que também fala questões religiosas, o Código da Vinci, Dan Brown copiou tudo que tem aqui em termos de enigmas, que foi o que fez com que o major deixou esses diários escondidos por questão de segurança. Ele estava sendo procurado, assim, era monitorado 24 horas pelo FBI e pela CIA, e ele conseguiu armar um quebra-cabeça, e caso o J.J. Benítez conseguisse descobrir, conseguiria ter acesso aos diários. Bem, ele consegue, vai para os Estados Unidos, consegue fugir de lá com esses diários, foi bem complicado, e publica a obra. O que é que a obra diz? Na década de 70, os Estados Unidos desenvolveram uma tecnologia de volta de máquina do tempo. Isso aí é ele que está dizendo, não sou eu. E eles decidiram um projeto secreto, onde eles tinham escolhido 3 datas possíveis para fazer um retorno ao passado, que seria no período das caravelas, de Colombo. Eles escolheram a Revolução Francesa, se eu não me engano, e um dos projetos seria ir nos tempos de Jesus Cristo, no período da crucificação. E o projeto que foi escolhido foi esse. Só que esse projeto de máquina do tempo, eles tinham uns cálculos que no rodapé do livro você encontra. Detalhe, esses cálculos só foram assim, hoje descobertos, desvendados pela ciência há pouco tempo. Então era como se fosse uma coisa secreta, e posteriormente a ciência teve acesso a certas informações, e muitas das tecnologias que são descritas aqui neste livro só vieram começar a aparecer pós anos 2000,
umas delas até agora 2020 começaram a surgir. Então essa obra ela é de 1984, se eu não me engano, o projeto Cavalo de Troia 1, e ele segue essa linha dessa questão da viagem do tempo. Eles vão ao tempo de Jesus Cristo, no período da crucificação. Eles passam 2 anos ou mais fazendo todo um trabalho, preparação da linguagem, eles aprenderam o grego, o aramaico, vestimentas feitas na região, inclusive as pedras preciosas que eles usavam para trocar por dinheiro, ouro, tinha que ser daquela região. Eles fizeram todo um estudo. E essa máquina do tempo ela só podia chegar ao passado saindo do lugar aonde você estava. Então, se quisesse fosse voltar no tempo, na questão das caravelas, eles tinham que estar na Espanha no período que Colombo partiu, né? Na Revolução Francesa, lá na França, em Paris e etc. Então, eles tiveram que ir lá para Jerusalém e lá fizeram todo um trabalho secreto para que o próprio governo israelense não descobrisse o que eles estavam, qual era o projeto, e eles conseguiram. Eles voltam, depois de todo esse apanhado, eles conseguem voltar no tempo e conseguem acompanhar Jesus no período da crucificação, aquele período de Páscoa, durante a paixão de Cristo. Muitos dos ensinamentos religiosos que eu já seguia se confirmaram aqui nesse livro. E algumas práticas religiosas que eu sigo hoje também vêm de algumas informações que esse livro foi colocado, nas informações que esse livro foi colocado por esta obra. Ela é uma obra polêmica por conta dessas questões, é um livro gigante, aí você tem que ter coragem de ler, ele tem 600 páginas, mas rapaz, passa voando. Eu acho que foi um dos livros que eu li mais rápido, acho que em 3 dias eu terminei esse livro, porque você não consegue parar de ler, você fica muito curioso. Aí você, poxa, que Dan Brown, o bicho pegou assim, copa descarada de muitas coisas que tem aqui na obra de J.J. Benítez. Lembrando que o projeto do livro Código da Vinci vem muitos anos depois. E o que é que se tem mais de interessante? A questão dos ritos, de algumas passagens. Eles falam a descrição da paixão de Cristo mais, assim, impactante que eu já vi em filme, em livro. Não se compara, não que está na Bíblia, se compara com o que tem aqui, como se ele fosse uma testemunha ocular. E no projeto Cavalo de Troia, só que isso ficou com um serviço secreto, com o governo americano. O major, que se identifica aqui como Jazão, ele fala que tem fotos, gravações de voz, não de imagem de voz, de Jesus, da paixão, de como ocorreu os últimos momentos de Jesus Cristo, da sua prisão, a traição de Judas, até a crucificação, até a crucificação e até o Santo Sepulcro. Muitas coisas importantes ali, é uma obra assim fascinante. E essa obra, ela vai do coração de cada um. Eu sou questionador das ideias polêmicas, né? Gosto muito da teoria da conspiração e eu acredito que o que está aqui seja verdade, apesar de muitas polêmicas. Como foi que esse livro chegou até a mim? Faz 20 anos, agora 2020, meu pai faleceu e meu irmão, que mora em São Paulo, acho que é tão maluco quanto eu, mandou para a mamãe uma coleção. Na realidade era essa coleção que saiu na época. São 6 livros, né? Essa coleção aqui. E esse livro passou muito tempo jogado lá em casa porque a gente teve a brilhante ideia de emprestar o primeiro livro com um amigo nosso engraçado, que teve a brilhante ideia de perder. E a obra 1 tinha esgotado. Eu não conseguia comprar a obra 1 por muitos anos. O livro passou mais de pelo menos 18 anos sem ninguém mexer nele. Mas eu já sabia de algumas coisas que tinha, mas não tinha me aprofundado nessa obra. O que é que acontece? Meu amigo meu, Luiz César, até agradeço, a gente tem uma bebedeira aqui em casa, falando sobre livros polêmicos. Eu falando que conhecia a obra Cavalo de Troia, que tinha quase toda a coleção em casa, mas faltava o livro no não, eu tenho, eu te dou, e me deu. E daí para aí que eu consegui começar a ler a obra e terminar os 6 livros. Na realidade eu não terminei esse livro ligeiro. Essa obra 1, né, que é uma estendida, eu li rápido, passei por livro 2, que é a continuação, Massada. Passa aqui para o 3º, que é Saidã. Esse aqui é pesado. Aí foi quando eu dei um tempo, que eu já estava ficando muito impressionado. Não é obra para você começar a ler e não parar mais, não. O livro 1 você consegue. Vai por curiosidade por 2, por 3, você já está ali mentalmente cansado. Eu passei mais ou menos 1 ano para continuar
Aí comecei a ler o livro 4, Nazaré. Vai pro livro 5, que é Cesareia. E passa pro livro 6, que é o último, que é Hermon. O livro 4 e o 5 eu leio também rápido, mas pro 6 eu já dei um tempo aí de 6 meses, intercalo com outras obras. Eu gosto muito dessa questão também tem esse lado espiritual. Foi mal aqui. Eu gosto dessa questão espiritual, mas eu vou intercalando com outras obras até para não ficar impressionado demais. E o livro 6 eu li no final do ano. Bem, tratando do livro 1. O livro 1, apesar de todas as polêmicas, muitos que já leram a fundo e muitos religiosos acreditam que seja verdade. Inclusive, uma pessoa que eu tenho muita confiança e que eu acredito muito na palavra, que é Chico Xavier. Isso aí não saiu da boca minha ou de outros invenção. O próprio Chico relatou para ser um tolo e já falou para muitos. Quem conhece o Chico, quem conheceu o Chico Xavier sabe que ele disse que o que está aqui nesse livro 1 é verdade. Tudo que está aqui é pura verdade. E Chico Xavier todo mundo conhece, o respeito, a veracidade de suas palavras. Ele disse que esse livro, tudo que está aqui é verdade. Detalhe, eu não sei se ele leu ou não, eu fui cochicho espiritual. Mas vai vir vários podcasts, pessoas que são hoje, que levam o legado do Chico Xavier para frente, eles falam que Chico Xavier diz que essa obra aqui é 100% verdadeira. E eu acredito que ela é 100% verdadeira. Os outros livros. Mais para frente, o diário, esse aqui tem os transcritos do diário do Major, que se reporta como Jazão. E tem um outro copiloto que vai com ele, que fica na máquina do tempo. Eles depois desenvolveram, por conta desses saltos, que eles chamam de silts, desenvolveram um envelhecimento precoce. E o Major morreu, acho que com 50 anos. Ele morreu com 52 anos. Afetado por essas questões, por isso que ele escreveu o diário e deixou na mão do JJ Benítez. As outras obras, elas têm algumas polêmicas. Eu já acredito que lá para frente ele já deu uma viajada, já tem uma coisa romantizada, uma coisinha mais assim para querer vender livro. Porque depois ele consegue o resto do diário do Major, que ele deixou a sequência do diário com outras pessoas, que ele queria saber se o JJ Benítez ia publicar, ia ser autêntico. Então um familiar do Major depois entrega para o JJ Benítez a continuação, porque ele viu que ele tinha confiança, e aí saem as outras obras. Hoje eu não sei quantos livros já tem de Cavalo de Troia, eu acho que uns 7 ou 8. Mas eu li até o 6º. E tem muita palavra de Deus aqui, de Cristo aqui, de Deus não, de Jesus Cristo. E dos ensinamentos de Deus Abá, né, que é o Pai. Bem, isso não é um vídeo, eu acho que eu vou até fazer outro vídeo para falar um pouco mais dos livros, senão vai ficar muito extenso. Mas esse aqui é o livro mais polêmico que existe, proibido pela Igreja Católica, pelo Vaticano, a leitura, para muitos cristãos. Eu li, eu acredito que no livro 1 que tem aqui seja verdade, não tem nada a ver com, relembrando, com o Cavalo de Troia, mitologia grega, Guerra de Troia, com Aquiles, com Heitor, e com Pérez e tudo mais, não. Aqui é um projeto secreto norte-americano que foi uma viagem, um salto de volta para o tempo, que vai no tempo de Jesus, no período da crucificação. Os outros livros já vai com Jesus, já o Paracleto, já ressuscitado, o corpo glorioso de Jesus Cristo, já tem uma entrevista com Jesus, e depois eles fazem um salto um tempo ainda atrás, para pegar o tempo de Jesus, a juventude de Jesus, quando ele vai e ascende, se ilumina e se torna Jesus Cristo, e não mais Jesus de Nazaré. Então, Cristo iluminado. Então, depois eu falo mais desse livro, mas esse aqui é a obra mais polêmica que eu conheço, é uma das obras mais polêmicas que existe, proibida pelo Vaticano, que é a Operação Cavalo de Troia, volume 1. Então, um abraço, o vídeo ficou extenso, mas valeu, galera, até a próxima.